Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, Fernando Choque, e o que nos conecta agora? A comunicação nos conecta. Comunicação, você acha? As impressões e muitas coisas nos vão nos conectar. Estamparia nos conecta? É isso aí, só Já conectar. fez isso aí ou não? Eu não, nunca trabalhei. fez isso Eu aí? não tenho coordenação, né? Não tem. Não tem esse negócio. Não, literalmente. Mas eu não gosto tem. de jogar a estampa dos outros, né? Como assim, Choque? Quando eu vejo que as cores não estão encaixadas, ele me dá um negócio, cara. Aí eu tá. já... Mas às vezes é proposital, igual o TikTok, né? O TikTok não encaixa. Não, mas aí tu percebe, né? Tu percebe? Agora, quando dá aquele negócio ali que tu vê que o ciano tá meio pro lado, que dá uma dor de cabeça, aí eu digo, isso aí não foi estamparia boa, hein? É aquela estamparia das antigas. É. O cara é das antigas, tá? Eu lembro ele nos porão fazendo Não umas é mais coisas assim aí. que faz estampa? Não, eu lembro. Rapaz, Choque, eu lembro dele com umas telas, milhão de telas, uma sujeirada. Eu lembro, agora o cara tá grandão, é outra pegada, Choque. É, literalmente. Né? Tá mesmo. Quem tá aqui hoje? O primo do Mano, Kleber Guise. Não tem Dal Ponte e ninguém acha que é primo, entendeu? Ninguém sabe que tem essa... Mas é como tem uns 4 sobrenomes ainda. É igual a família real. Clebinho, que prazer te receber, meu velho. Como é que tá? Prazer é todo meu, mano. Obrigado pelo convite. É a primeira entrevista da tua vida. Que eu me lembro, sim. Choque. Da vida do cara, velho. Tá de sacanagem, né? Agradecer o convite de vocês e explicar um pouquinho que lá na minha impressão não tem desencaixe como o Choque falou. Choque aí é outro nível, né, Choque? Então vou ter que saber depois. É que é diferente. Tá, eu lembro de verdade, cara. Eu lembro de você fazendo impressão, faz muito tempo, né? Então, a história com estamparia começou há bastante tempo mesmo. Meu pai teve uma estamparia quando eu era criança. Eu tinha em torno de 10 anos de idade. E eu gostava de circular lá entre as telas, os quadros, as tintas. E eu não lembro quanto tempo o pai teve aquela estamparia exatamente, mas ao longo do que ela esteve lá funcionando, eu sempre estava nos horários vagos lá com ele. E aquilo é legal. Eu vou dizer que hoje eu trabalho com isso e ainda lembro das situações que eu vivenciei com ele lá naquela época lá, né? Mas o que mudou de lá pra cá, Kleber? Porque era tudo muito manual, né, cara? Isso. Era Naquela época, era como vocês estavam comentando no início, eram por quadros as estampas e ainda existe esse sistema até hoje, até para fazer essa camisa da 92 FM, é por quadro. Essa que eu estou usando também é quadro. Mas eu hoje atuo no ramo da estamparia digital têxtil. Outra coisa. É outro sistema, apesar de estampar tecido e malhas e tal, mas é de outra forma. Basicamente, para explicar para os ouvintes, são máquinas de grande porte, máquinas industriais, plotters, né, que comumente a gente conhece, e eles, no caso do meu processo, é a estamparia digital por sublimação. Então, eu primeiro estampo a imagem que o cliente necessita para fazer as suas coleções num papel, e esse papel depois ele vai para uma outra máquina, e aí sim ele transfere para o tecido, por transferência térmica. Então, o segredo desse processo está na tinta, quando eu usei essa tinta lá na impressora e mandei o arquivo para lá, que pode ser um arquivo, uma estampa fotográfica, ou qualquer imagem, aí não tem limite de cores. Você não estampa a camiseta fechada, você estampa ela toda aberta, não é? Não, na verdade a gente não trabalha com camiseta, como o pessoal faz, comumente trabalha. O meu trabalho ele é focado em indústria têxtil, então eu estampo o rolo de malha inteiro. É feito um rapport da estampa, né? Depois que a estilista escolheu, a loja lá, o lojista ou a marca escolheu a estampa, os nossos designers eles fazem um rapport. Os nossos designers, o Choque. Quando o cara fala os nossos ele falou nossos designers e falou rapport. Eu até agora não. Na verdade, o que acontece? A minha estampa ela não é localizada, né? Só para o Choque entender. Ela pega o rolo da malha com largura de 1,80 m por 100 metros de comprimento. Tipo, por exemplo, um tigradão, aquele tigrado que você uma estampa, um animal print. Animal print, um floral. Gosto de floral também. E desenhos que se repetem. O rapport, quando a gente fala, é um desenho que ele se repete ao longo do rolo da malha e forma aquele rolo. Eu que sou designer, eu chamo isso de pattern. Isso. Você viu, mano, que eu sei? Pattern. Pattern, esse que chama. É que tu não sabe falar a pronúncia. Pattern, tá. Mas é isso mesmo. É bem isso aí. Então, Cleber, mas essa mudança toda, cara, muda proporção, a qualidade do trabalho, o preço do trabalho, quer dizer, principalmente muda o profissionalismo que você tem que ter, porque a relação sua com a indústria é totalmente diferente. Com certeza. Então, desde a época que eu trabalhei com meu pai, eu tinha também 10 anos de idade, era uma criança, mas eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio. Era uma coisa que eu tinha dentro de mim, sempre gostei de olhar para empresários e vários segmentos, assim, dizer, um dia eu quero ter o meu próprio negócio, ter essa... Eu acho que eu tinha a ver empreendedorismo, a empreendedorística, né, que se fala, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? 16 anos de idade eu já estava trabalhando, fiquei 6 anos naquela empresa.
E ali eu tive um professor, vamos dizer assim, e ele me ensinou técnicas de venda. A gente convivia no balcão da loja dele, vendendo dia e dia, Você todos os trabalhou dias. Eu trabalhei com o seu Reginaldo da Multicópias. Você pode falar à vontade desse senhor aqui. Ele. Esse aí você pode falar com a boca cheia. É meu professor, vamos dizer assim, na questão esse é bruxaço comercial. Por que não veio aqui o seu Reginaldo? Já falei pra te convidar. Já vamos convidar. Tu tá agora. Não, deixa agora que falaram no ar, acho que eu vou ter que chamar Reginaldo, mesmo, eu já falei pra ele, eu já fui lá imprimir. Tá, seu Reginaldo, vem aí. Eu falei que você ia convidar ele. Me ajuda aí, seu Reginaldo. Aí. Eu vou passar lá e vou fazer um convite também. E aí eu fiquei 6 anos ali na Multicópias, que é ali na Avenida Centenário. Muita gente conhece, né? Não, é uma escola pela loucura das coisas que fazem. Tudo, né, ali tinha parte de estamparia também, tinha parte de comunicação visual, tinha parte de cópias, que também foi, né, o grande... Vocês chegaram a fazer fotolito ali ou não? A Multicópias não fez, acho. Fazia fotolito também? Porque o plotter dele permitia isso. Fazia, eu não me lembro se a Multicópias fazia, cara. Fazia. E aí, depois eu saí dali, fiquei 1 ano trabalhando com meu pai, tio Neném, né? Um abraço pro pai, pra mãe, que tu deve estar ouvindo agora lá. E trabalhei 1 ano com o pai lá no negócio dele de distribuição de alimentícia lá, né? Que ele tinha até pouco tempo atrás, agora ele repassou pro Galo Viajante. Tá, o Galo Viajante. O Galo Viajante já veio aqui, né? O Galo Viajante agora é o proprietário da Alhos Neném. Então, Alhos. Vamos fazer um jabá gigante. Ele que me ensinou, o pai dele que me ensinou como é que faz a parada do alho, entendeu? Tu não tá ligado. Vou chamar o Galo pra falar de alho agora. Eu trabalhei com o pai nesse 1 ano e depois o seu Reginaldo, ele montou uma estamparia têxtil, que é no mesmo molde da que eu tenho hoje. E eu voltei a trabalhar com ele e fiquei mais 8 anos ali dentro da empresa dele. Não a Multicópias, a Global Print, que é a outra empresa que ele tem, né? E depois a gente vai ficando mais maduro. Viajou muito ou não? Sim, nessa época de representante comercial, viajava o Brasil todo, né? Brasil inteiro? Apesar de os negócios hoje estar concentrado mais aqui no norte do estado de Santa Catarina, mas durante um bom período a gente entendeu São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas, Rio Grande do Sul e algumas cidades aqui da região de Criciúma também. Conheceu o Brasil inteiro, cara? Não, o Brasil todo não, mas esses polos eu conheci, né? Conheço e ainda costumo em alguns momentos do ano nessas cidades, né? Os polos principais, né? E aí tem um monte de história engraçada nessas. Manda uma aí, vai. Uma de viagem, vai. Mas aí já não era mais na época do seu Reginaldo, aí já era. Teve uma com o pai, na época que eu trabalhei com vendas com meu pai, que a gente caiu dentro do rio com o carro. Isso foi muito engraçado. Onde é que foi isso aí? No Olho d'Água. O pai deve estar lá, deve estar rindo agora escutando isso, mas a gente estava indo fazer uma entrega num supermercado lá, um cliente do pai. E aí, vocês lembram que ali dá uma inundação, ali tinha uma época, tempo atrás, que o rio passava em cima da estrada. Da estrada, ele invadia a estrada e a gente costumava passar ali quando estava nessa situação, mas aquele dia em específico... Tava diferente. E aí ia um carro na frente, ele passou tranquilo e o pai disse, vamos tentar. E o carro carregado com mercadoria e fomos em direção ali a ponte, primeiro passava a ponte e depois começava a parte da estrada com água, né? E de repente o carro o pai deixou escapar o carro pro lado ali, a correnteza levou. Caraca, velho. E eu disse, nós vamos perder carro, vamos perder mercadoria até a vida, vamos pular pela janela. Daí eu pulei pela janela e percebi que o carro flutuou muito mais. Eu disse, pai, não sai do carro que senão vai tudo por água abaixo. Então vamos segurar aqui. Aí tentei segurar o carro e nisso foi uma cena engraçada. Eu vi um trator vindo assim, acho que de alguém que estava ali próximo, e o cara vinha em cima do trator com um laço, igual como se estivesse laçando um cavalo, assim, de longe. E veio aí, ele jogou a corda. E aí a gente amarrou o carro ali. Mas não inundou o carro, não? Inundou tudo. O pai tava com água no peito, assim, já. Foi uma situação... Na hora foi tenso, mas depois a gente ri disso até hoje, sabe? O carro deu pra salvar ou não? Não. Depois ele recuperou lá o que deu e depois vendeu, porque tinha ficado cheio. Vendeu e falou que não tinha batido. O carro nunca bateu. Não, bateu, nunca bateu, né, cara? Ficou novinho, o pai deixou ele novinho, só que precisou vender. Então, o Fernando Choque tá aqui conosco hoje, Fernando Choque. Aqui o Kleber Guise. O Guise, Quase falei Dal Ponte, né? Mas não tem, esse aí não cruzou. Família adversária. A gente já volta aqui no Manos Estamparia Show, é isso? Manos Color Show. Color Show, tá bom, a gente já volta. Voltamos, Fernando
Fernando Choque, o Manos Color Show, é isso? O Manos Color Show. O Manos Color Show aqui na 92. E quem estamos recebendo? Está aqui conosco, entre nós, né? O Kleber Guise. Kleber Guise? Kleber Guise. Que é o quê? O neném, como diz o Mandão. Nenenzinho. Neném é meu pai. Clebinho, olha aqui. Tem outra história. Você falou que tem história com teu pai. Não, que teu pai já foi. Isso. Qual que você tem agora? Não, depois, no segmento, eu tava contando ali a história com o pai quando eu trabalhei com ele, né? Eu voltei a trabalhar em estamparia. E aí a gente viajava muito e nessas viagens acontecia de tudo, né? Consigo lembrar uma agora, foi muito engraçado, a gente marcou uma reunião, na época eu fui com o meu sócio, o Rodrigo, hoje ele é dono da Pizza Rápida, aqui de Criciúma, e hoje não é mais meu sócio, que a gente desfez a sociedade. Se é rápida mesmo, duvido ele mandou agora. Mano, olha que rápida, tá? 3 minutos, não almoçou ainda. Não tá aberto eu não hoje, almocei. Esse horário não tá aberto. Mas então não é tão rápido assim. Coloquei ele numa... não é tão rápido assim. Coloquei ele numa saia justa agora. Manda o sabor que quiser, Choque, entendeu? É depois das 18, pronto. Que ninguém almoçou. Pode resolvido. Transtornados das 6 às 7. Então, ó. Tomara que esteja ouvindo. Então. Então aí numa dessas viagens, também ficou marcado isso, a gente teve uma reunião, né? Marcou uma reunião para uma empresa em Brusque, acho que era na época. E a gente tinha chegado de uma viagem no dia anterior muito tarde e dormimos poucos, pegamos o carro e fomos viajar. E no meio da viagem, que a gente estava em Itapema, acho que era, Itapema. Quebrado. Cansado, a gente falou, tem aí mais umas 2 horas e vamos parar e dormir uns 15 minutinhos, né? Pra chegar na reunião bem, com aquele zen, assim. Era verão, a gente parou o carro, era um carro preto. A gente parou o carro, assim, numa sombra do posto, assim, não me lembro exatamente. E baixamos o banco e vamos descansar. Eu sei que o sol foi esquentando o carro e quando a gente acordou já era... Cara, acho que era 1 da tarde, mais ou menos assim. A reunião era para as 10:30 da manhã. A gente dormiu umas 4 horas dentro do carro, eu e ele. Caraca. E aí ligamos pro cliente desesperado, aconteceu um problema técnico do carro, dá pra gente marcar a reunião para mais tarde. E aí deu tudo certo. Mas conseguiram? Conseguimos, é cliente. Como é que explica, hoje, né? Fiquei 4 horas dormindo com meu sócio. Não tinha como chegar lá, mas foi engraçado. Pra explicar. Não, mas acontecia muito isso. Chegaram lá suado, fedendo. Viajava muito. Os dois juntos chegaram fedendo, suado. Com sócio? Oi? Dormiu muito com sócio? Muito. Dormi bastante. Choque, faz parte. Faz parte, não tem. Às vezes Tá, Cleber, vem cá. Hoje a sua empresa, por exemplo, você estava me explicando que a maioria das empresas do Brasil de confecção acaba utilizando o produto. Acaba utilizando o serviço da gente. Às vezes não diretamente, porque a gente presta um serviço, nós somos uma prestadora de serviço. Então, às vezes, quem contrata a gente não é o cliente final, não é a marca. Vamos citar aqui, por exemplo, aqui temos a Lança Perfume. Eu posso atender indiretamente a Lança Perfume e eles nem saber. Tá. De que forma? Muitas vezes nem sabem. E não sabe, até porque é questão ética também, né? Mas, por exemplo, um importador de tecido pode ter comprado o tecido, enviado pra gente estampar a coleção que ele desenvolveu ali na minha empresa, a gente devolve o tecido pra ele, ou a malha, e depois ele revende. Mas às vezes você nem sabe para quem que vai? Ou sim. Não, nem todos os negócios, né? Nem todos os trabalhos a gente sabe de quem é o cliente final. Você vê depois do mercado só. Isso, mas grandes magazines, todos eles, Riachuelo, Renner, Avan, todos eles a gente trabalha indiretamente. E vou te dizer que se não todas, mas quase todas as marcas do Brasil também. E algumas até fora do país. Onde é que fica a empresa? A empresa fica aqui ao lado do Giasse, Santa Bárbara. Pertinho, né? Pertinho, na rua da Melium, na quadra do Madeiro. Como é que eu não fui te visitar, né, Pô, não fui te visitar ainda, né, cara? Como é que pode? Eu que gosto dessas coisas. Então, vamos lá, já te convidei. E aí, eu vou junto. Vai junto, porque ninguém te convidou. Eu vou junto. Eu vou te acompanhar, também, mano. Pô, mentido também. Sou assessor do mano. Que bom. Tem café? Tem de tudo. É legal, é uma empresa... Bolinho. Choque tem bem mais que café, de certeza. Tem de tudo lá. É só olhar para... Torresmo, queijo, salame. Não, isso aí não tem todo dia, mas a gente providencia. Uma azeitona, que vocês vão lá. Mas é legal conhecer o processo, né? A gente tem uma equipe muito legal lá dentro e já tem 12 anos que eu tenho essa empresa. Ao longo desses 12 anos a gente foi construindo parcerias e, né, os clientes também hoje a gente reconhece a gente como um fornecedor diferenciado, então isso que é legal, né? Cara. E teve um período que a gente, durante um bom tempo, a gente foi um fornecedor, um prestador de serviço que tinha uma reputação entre os 5 maiores do Brasil. Caraca. Hoje ela foi quebrado esse número porque muitos empresas importadoras ou fábricas de tecido e malhas começaram a levar suas estamparias para dentro, internalizar isso. Então a gente acabou ficando
em números, vamos dizer, em números de média de produção, essas coisas menores que eles, porque eles possuem uma capacidade muito maior. Tá, mas é o ano inteiro, cara, direto? 24 horas. Não para? A empresa é 24 horas. Caraca. 7 dias por semana, 24 horas. Só para na semana antecede o Natal e volta. Tá, você não dormia antes enquanto representante, agora você não dorme porque a tua empresa não para, pô. Não, mas aí hoje a gente formou uma equipe, né? A Lizy tá lá comigo. Como eu falei, eu tive um sócio e há uns 5 anos atrás a gente desfez a sociedade, que era o Rodrigo. E aí eu trouxe a Lizy para trabalhar comigo. A Lizy é minha esposa. Um beijo para ela, para as crianças que estão lá em casa devem estar ouvindo também, o Arthur, a Ana Júlia e a Lívia. E a tia Danda também, que acho que está lá. E aí a Lizy veio trabalhar comigo nesses 5 anos e aí atrás, e aí a gente conseguiu fazer uma gestão mais humanizada, mais organizada. A parte, né? A mulher no negócio, ela vai organizando as coisas, né? Ou não, né? Não. Ou não, dependendo do negócio. É visível a organização. Dependendo do negócio aí. Principalmente a gestão com os funcionários, com os colaboradores, a gente mudou bastante coisa ali, tudo ideia dela. Meu bruxo, tem site, Instagram, como é que é? O pessoal te seguir? Tem o site da Sublitex, né? Sublitex Estampa. Sublitex. Tá, Estampa. E daí, em 2020, também tem uma história legal, que em 2020 a gente, no auge da pandemia, como a gente é uma empresa B2B, de empresas para empresa, a gente, como eu citei ainda há pouco, a gente não aparece para o cliente final. Né? Às vezes, vocês já até usaram alguma coisa estampada pela Sublitex, mas não aparece lá. Eu acho difícil. Nada, floral e animal print, eu acho bem provável que já tenha usado. Mas a gente produz também linha masculina, body shorts, calções, tem uma infinidade de coisas que... Não usei. Bermuda de banho, vocês não usam para ir pra praia? Billabong? Ir pra praia. Não. Praia é aquele negócio praia que tem água. Que tem ali no Rincão, né? É isso aí. Tem areia e depois tem uma água. Isso aí. Já fui uma vez. E aí depois da água não tem mais nada. É água e café. Já fui. Vocês já usaram. Assim, longo desse tempo todo. Olha, se não foi 100%. Tu faz camiseta toda preta? Não. Bermuda. Bermuda faz. Bermuda de sarja. Bermuda faz. Já tem sarja com poliéster. Não, toda preta. Faz. Já usaram, sim. A gente já usou. O nosso fornecedor aqui, ó. A gente é galera do floral aqui. Pode ver aqui, ó. Não, ele não, mas o PV exemplo, já usou. Então, a linha PV Show, ele já deve ter usado. Não, porque ele falou que a máquina é 1,5 m, né? Não cabe. 1,80 m, vai. Não dá. Cabe o PV lá dentro. Dá uma no outro. Mas você falou 2020, na pandemia. Então aí na pandemia, em 2020, a gente teve todo aquele susto, né? Como é que ia ficar o mercado, se as coisas iam parar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém sabia. A gente acabou desengavetando uma ideia que era ter um e-commerce, né? E daí, como ter um e-commerce de uma estamparia, né? Não tinha nexo, não tinha sentido. Como é que ia fazer isso? Mas aí, eu e a Lizy, a gente pensou num produto que fosse resolver uma dor, e que também, uma dor nossa, que eu digo, né? De ter esse produto, e também que fosse resolver uma dor dos clientes, das clientes. E aí, na linha infantil, a gente pensou, primeiramente, fazer roupa, alguma coisa assim, mas descobrimos que tinha a parte de jogo de cama, de decoração de quartos. E aí a gente criou a Sonho Kids Decor, que é um e-commerce que vende produtos para facilitar a vida das mães na decoração do quarto. O principal produto é o jogo de cama ali com a fronha, o lençol de elástico, o lençol de cima, mas nós temos cortinas. Não vou nem mostrar pra mulher isso aqui, vai dar problema. Eu trouxe ali pra vou dar sabe como dobrar um lençol de elástico? Merda, eu já vi vídeo na internet. Mas não vou nem isso aqui vai me dar um problema. E aí a gente vem desde 2020 trabalhando esse e-commerce e tá sendo a nossa menina dos olhos. Então, esse aqui é o teu preço? Pra barato demais. É barato demais. Entra aí, o que tô vendo aqui, cara? Loja Sonho Kids Decor. Aqui, Sonho Kids Decor aqui, .com.br. Quando consegue deixar as coisas mais caras. A gente ia numa padaria aqui perto, cara, com R$8, com 8 pila a gente tomava um café, comia uma coxinha e um pastel de banana. O mano começou a reclamar que tava muito baixo, hoje é R$20 pra gente fazer a mesma coisa. O mano aumentou o preço. O cara trocou de carro. O cara trocou de carro. Tomara que promova isso comigo também, eu consigo vender mais. Aqui, ó, Sonho Kids Decor, cara, .com. Animal, velho. Jogo de cama solteiro, tem pijama, roupa, manta, flanel. O que é a manta flanel, cara? Aquele cobertorzinho que as crianças gostam pra ver TV. Aquele puff, delícia lá. Manta flanel flícia, é peludinho. E ele tem aquela estampa que é lúdica, né? Então a criança, também uma das ideias que a Lizy teve com isso foi
criar um ambiente em que a criança se sentisse confortável e era uma dificuldade que a gente tinha lá em casa, as crianças dormiam todas na nossa cama, então a Liz falou, deve ter mais pais que tem esse problema, então um quarto lúdico com estampas divertidas que façam com que a criança vá para o quarto e sinta Quantas são as crianças na tua casa? Eu tenho 3. Tem que ter uma cama grande. A cama era grande. A cama era grande e o pai dormia no chão. Como é que pode, né, cara? Eu sei como é. Era assim. Kleber, aqui todo mundo sabe como é. A minha filha tem 5 meses. Ela ocupa espaço de 2 adultos na cama. Então. Ô, Bruxo, entra lá, ó. Sonho Kids Decor. Cara, baita site bacana. Desafio você, mamãe, entrar e não se apaixonar, porque o negócio aqui. Eu trouxe um presente pro Choque, pra filhinha dele e também pro Paulinho. Então tá ali naquela caixa ali. Agora nós vamos revelar isso depois. Agora ficou encardido o negócio. Vou fazer os recebidos agora. Clebinho, obrigado, cara. Você é um orgulho da família, de verdade, cara. Você não sabe como você é admirado, pô. Pô, é verdade, pô. Que bom, assim. Isso é foda, cara. Que bom, ele não sabe, ele é foda, cara. E é verdade mesmo, tá? Porque eu já vi o Mano falar com outros parentes e ele falou que era vergonha da família. Meu Deus do céu. Já vi aqui no Transformar. Não, ele é foda, cara. Falar quem é. Não, ele é foda porque ele trabalha pra caralho. Então isso aí que o cara que trabalha é orgulho, cara. Obrigado. Fico lisonjeado de escutar. Entra lá, ó, vai entrar lá então, sonhokidsdecor.com.br. Entra lá, diz que eu também, quando na hora de negociar, fala que eu vi o Kleber aqui comigo, daí também que ele dá mão. E o preço tá bom pra caralho também. Tu é filho do tio Neném? Isso. Pode crer. Que é agora? O Mano já falou do tio Neném. Que é o tio Neném, tem o tio Primo, que é do outro lado da família. Tem um milhão de tios. Kleber, obrigado, meu velho, pela presença. Opa, obrigado vocês também. Quando precisar, me chama que eu volto. Vou chamar. Fernando Choque, quem esteve aqui hoje? O Kleber Guise. Kleber Guise, primo do Mano. Primo do Mano? Kleber, primo do Mano Guise. Não, mas é bem mais foda que o Mano Family Show hoje. O Mano. Tá bom, então. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa. Somos todos humanos, literalmente hoje. Literalmente? Tá bom, então vai.